De certa forma, se preocupou também de tirar um roteiro, né, de algumas coisas que a gente tem a preocupação de ter mais detalhes, mais informações. Então, num roteiro, para talvez tentar simplificar um pouco, né, até a forma da gente colocar essas questões, a gente procurou dividir em 3 momentos diferentes. E a gente teria questões diferentes sobre 3 momentos diferentes. Quer dizer, um momento que você assume que de 73 a 82, 81, certo? Ou digamos, até 83, onde você faz a primeira colocação, certo? Então, esse, né, de 83 para trás, como é que foi a tua atuação? A gente teria outras questões para fazer sobre o período 83 a 92, que é esse segundo momento, quando você faz esse depoimento na Comissão dos Desaparecidos, e outras questões sobre hoje, né? Esse momento que a gente está agora é 93. Então, desse primeiro momento, que vai até 83, a gente queria fazer junto com você, né, algumas questões para tentar levantar, obter mais informações. Então, num primeiro momento, a gente perguntaria para você se tudo aquilo que foi publicado nos jornais, nessas entrevistas de dezembro de 92, se tudo que está publicado ali corresponde à realidade, se houve acréscimo ou omissão de algum dado pela imprensa e o que teria sido acrescido ou omitido. Essa é a primeira pergunta. Bom, não me cabe perguntar qual que é a finalidade disso. Não me cabe responder. E aí, para isso, eu tenho que me remeter ao que foi publicado. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu fui fazer uma leitura mais completa e com atenção disso aqui ontem à noite, que foi o momento que eu tive para isso. O que foi colocado a nível da Comissão de Desaparecido Político está gravado, volto a repetir. Quem quiser tem livre acesso, eu remeto ao pessoal lá. A primeira coisa publicada foi um release feito por Nilmário com 2 focas lá, 2 menininhas lá de imprensa, que é esse que saiu publicado. Ex-militante esclarece mortes e exército é acusado de executar preso político. Nisso aqui, aqui, por exemplo, é afirmado o seguinte, e é verdade, o que eu soube, mas Gilberto revelou que José Carlos e Gildo foram presos no dia 19 de outubro de 1973 pelo Exército entre Rio de Janeiro e São Paulo e mortos imediatamente. O pessoal tem outras informações por outras pessoas que não foi bem assim. A informação que eu tive que prestei é essa. Ela corresponde à informação que eu tenho, né? Agora, não sei se corresponde à realidade dos fatos. Isso, o pessoal que está apurando. Essa informação, segundo ele, o CIEX poderá informar sobre o paradeiro de outros 5 desaparecidos políticos: Ernestinho Guimarães, Humberto Câmara Neto, não sei quem é, Eduardo Collier, não sei quem é,
Marcelo Santa Cruz, sei através de jornal, Paulo Stuart Wright. O que acontece aqui, com a aquiescência minha, sintonizado na questão colocada pela Comissão de Desaparecido Político, nesse cruzamento de informações, se já tinha, entende, como certo, que essas pessoas teriam desaparecido nessa época. Então, de um ponto de vista oficial da comissão, entende, eu assumo isso aqui. Agora, pessoalmente, eu não falei isso. Não está lá na gravação, em nenhum momento eu coloquei isso. Mas não vou negar isso aqui, porque para mim a questão política é fundamental e eu entendo ela e não posso perder isso de vista. Porque tem companheiros nos quais eu confio, e há 10 anos que eu coloquei essa questão a nível do coletivo, sabem ter essa informação. Não me cabe questionar isso aí. A minha questão pessoal de saber ou não saber, ela é de só menos importância nesse momento. O que não é menos importante é a gente saber. Você não tem outras informações sobre essas pessoas? Não tem. Por exemplo, informações que eu tenho através de outras pessoas que já deram depoimento e que estão em contato, seja do Grupo Tortura Nunca Mais, seja na Comissão de Desaparecido Político. Né? São informações que já estão circulando por aí. Né? Mas não vieram de mim. Eu não sei, pode ter acontecido. Olha, eu diria o seguinte, olha, em relação ao Paulo Wright, tem algumas informações, né, que nem mesmo a Comissão de Desaparecido Político ainda não tornou claro. Porque não é o momento de tornar claro. Eles têm uma gama de informações lá em que deixa um lado e fala, olha, parece que não sei o que e tal. Você não sabe nada. Depois, né, cai lá entre nós lá. Você não sabe de alguma coisa? Não sei nada. Entende? E, ao mesmo tempo, eu passei algumas coisas que eu suponho para ele, entende, que venha a facilitar o trabalho da Comissão de Desaparecido Político. Daí outra questão. Mas como isso é uma certeza, por fácil cruzamento de informação de um punhado de pessoas, toma isso aqui como sendo real, sendo verdadeiro. Agora, isso não é informação minha. Mas, de forma geral, as informações que estão publicadas aí no jornal são as verdadeiras. Espera aí, eu ainda estou no primeiro. Vocês estão fazendo uma série de perguntas, dividiram, entende? Então deixa eu responder da mesma forma que foram as perguntas, responder sistematicamente, paciência com o tempo. O que os funcionários, eu nunca chamei, né, oficial do Exército e muito menos subalternos do Exército de funcionário. Tudo bem, seu funcionário, é um release. Agora, release feito de quê? Numa pressa, véspera de Natal, correria, impeachment, que não sei o que, TTT. Falei, Nilmar, eu não vou dar entrevista agora. Duas meninas lá, que estavam vendo que é foca, né? Falei, não vou dar. Antes eu vou em Goiânia, porque eu, pessoalmente, vou dar notícia para meus filhos que não sabem disso. Depois que eu conversar, eu volto com eles aí e a gente faz o AUE todo aí com a imprensa. Que fundo, sei lá, funcionário. Tinha funcionário, não tinha funcionário. Para mim isso é de só menos importância. O JB, né? Sexta-feira, 18/12. Na versão oficial, o militante conhecido por Antônio teria sido entregue aos órgãos de repressão por Gildo e José Carlos, que mais tarde foram assassinados pelo próprio Antônio num tiroteio em Recife. Isso aí foi montado, que eu escutei de Onofre, que era um subalterno lá do DCX, que era o cara em casa, foi o mal sombra que eu tive esse tempo todo. Ele falou, saiu uma versão no jornal, mostrou a versão no jornal, falou, isso é montado. Ele falava essas coisas bem, ele falava, aquele negócio de castelo branco, aquilo foi montado, existiu aquilo. Falava um punhado de coisa assim, soltava. Sei lá, tipo até uma mulher que morreu, caiu de um motel, sei lá o que não sei o que, lá no Rio, quando vimos se era
no início, qualquer coisa, não sei o que, era o Simas que estava bêbado, que jogou lá e eles esconderam. Falava essas coisas. Agora, se isso é verdade, se não é verdade, e até onde é que vai a cabeça das pessoas, eu não sei. Mas aí vem e continua falando, né? Aí fala assim: Gilberto, que foi informante do Exército, poderá esclarecer o paradeiro de mais 5 desaparecidos políticos: Onestino Guimarães, Humberto Câmara Neto, Eduardo Collier, Marcelo Santa Cruz e Paulo Stuart Wright. Pelas informações recebidas através do Grupo Tortura Nunca Mais, Comissão de Desaparecido Político, outras pessoas que militavam na época, etc, etc, dá para me entender que Paulo Wright estaria nessa história e Collier, apesar de não saber quem que é Eduardo Collier, né? Marcelo Santa Cruz, que lendo alguma coisa, conversando, aqui, por exemplo, eu pus um ponto de interrogação, porque aqui fala Marcelo, tem outro lugar aqui que fala Fernando. Eu já não sei se é Marcelo ou se é Fernando, mas para tu ter uma ideia, Chanha, não sei nem o nome dele, irmão de Fátima, foi um dos últimos presos políticos a sair de Itamaracá, é amigo de Santa Cruz, de um Santa Cruz, que é não sei o que desse Santa Cruz. O Santa Cruz, lá de Recife, que eu não sei quem é, se é Pedro, Paulo, que não sei o que tem, conhece as notícias, não sei o que, e Chanha já estava sabendo da história, há muito tempo, comentando com Santa Cruz, que Santa Cruz falou: não, eu sei, eu escutei o negócio da filha dele há muito tempo e tal. Eu não sei quem que é Santa Cruz. Fazendo uma ligação com outra, eu sei que é uma pessoa que Léo morou lá, tal, não sei o que Léo conhece. Léo deve ter comentado, ou passou a versão escrita, que parece que circulou uma versão escrita do, né? Agora, quem que é Marcelo Santa Cruz? Eu não sei nem se é Marcelo, nem se é Fernando. Não sei. Agora, eu não vou... Bom, isso aqui eu não vou entrar nesse detalhe dessa história aqui para jornal e dizer que sim, que não tem nada. Estou passando por cima de um punhado de coisa aí, mas paciência. Fico aqui nessa aqui, fico nessa observação. Olha, isso aqui saiu em Goiânia, né? A agência, né? Eles pegaram aqui o release e fizeram uma notinha, né? A Agência Estado. Aí já sai que o ex-militante da Ação Popular, Gilberto Frade Soares, admitiu ter sido cooptado, Em 73 ele deixou de ser militante de esquerda e passou a informante de repressão. Bom, eu não sei se eu poderia dizer que em 73 era militante de esquerda, porque eu não estava em grupo político nenhum. Tanto é que eu trabalhava na Eternite, foi o lugar que eu trabalhei mais tempo na minha vida. Eu estava de férias, quando eu voltei de férias, os caras já estavam, né? Logo que eu voltei de férias, parece que os caras já estavam esperando. Já tinha alguma informação. E aí depois, aí sim, eu tenho algumas coisas que veio à memória, alguma coisa aí. Então, deixou de ser? Não, eu já tinha deixado de ser há bastante tempo. E mesmo o seguinte, eu tinha deixado de ser Ação Popular, né, quando o pessoal que estava no exterior e voltou com a onda do maoísmo, né? Então baixou o centralismo, então ficou os leninistas de um lado, os maoístas do outro, aquela confusão danada que era naquela época, né? Então se passou de uma estratégia de trabalho, para tu ter uma ideia do que era isso, significava isso na época, né? Era tudo em clandestinidade. Quem trabalhava na área rural em Minas, eu e Aldac, irmão de Nilmário que trabalhava com isso, a gente atuava, né? A gente tinha feito um levantamento via IBGE e via entrevista com o pessoal antigo que era ligado, né, a JAC, né, contato com advogados que tinham defendido trabalhadores rurais, ex-pessoal que mexia com sindicatos rurais, e traçamos uma estratégia a nível de Minas Gerais de atuar principalmente na região de Zona da Mata e na região sul, que era a região de grande concentração de trabalhadores, né? Na região sul, você pegando ali de Bambuí para Passo, para aquela, né? No sul do estado, entende? Você tem uma concentração de cana, né? De usinas, etc. Entende? Na região de Zona da Mata, você também tinha uma concentração por lado não esqueço, Ponte Nova, né? E mais para cima, por lado de Viçosa, não sei o quê. E que tinha uma tradição de luta que a gente resgatou, entende?
Então, para a gente era prioritário, trabalhou lá. Quando baixou o maoísmo, era o cerco da cidade pelos campos, entende? Viraram para o outro lado, entende? Então a gente tinha que ir para o norte do estado, entende? Naquela época, Bambuí não tinha nada. Você chegava em Pirapora, por ali assim, entende? Tirando Montes Claros lá em cima, entende? E para o nordeste de Minas, entende? Lá para a divisa de Goiás, entende? Você andava alegre lá, não encontrava uma viva alma, um outro camponês perdido lá no meio do campo, mas era essa a estratégia de mudar. Entende? Então teve gente que discordou. Entende? Agora, eu saí da B nessa época, num pau tremendo. Entende? E isso foi muito antes. Então, me colocar, entende? Que eu tinha deixado de ser militante de ação popular, não. Aí foi um período de muito confuso, de muito racha a nível de esquerda. Mano, tem gente que está vivo hoje aí para conversar sobre isso, atualmente está no PCdoB, né, Aldo Arantes, né? Foi um dos que teve lá no exterior, um outro que foi de Uni, sei lá, tem um monte de gente aí que o pessoal conhece aí, deve lembrar muito melhor do que eu isso. Aí eu fui para o POC. O POC já era uma dissidência da POLOP. Entende? Por quê? Porque o POC colocava claramente a questão de revolução socialista e priorizava desde a luta urbana. Tanto é que eu saio da área rural e vou parar onde? Em Contagem. Né? Então é simplificar muito a história, né? Colocar numa notinha isso aí. Né? Agora, para resgatar essa história, eu acho que ainda vai precisar muito tempo ainda. Né? E não vai dar para resgatar em pouco tempo, não. Um acento, acho que você está lendo bem para mim. Eu acho que isso é necessário, né? Porque ele fez todo um depoimento aí, que algumas coisas batem, mas a gente não bate. Nas perguntas, acho que você pergunta. Não, mas tem coisas, por exemplo, que o jornal, isso aqui para mim, por exemplo, JB, na primeira página, 27/12, economista delatou irmã à repressão. Né? 20 anos depois de ter sido cooptado por ela. 20 anos uma pinóia, porque 10 anos depois eu já tinha dado um depoimento. E o senhor jornalista sabia disso, pô. Isso foi feito no gabinete de Nilmário. Me enche o saco, mas eu passo por cima disso. Passo em cima de outra questão. A meu ver, entende? Se isso tivesse criado complicação, entende? Eu acho, entende? Ou o Nilmário, ou outros deputados, ou o pessoal que está mexendo com isso, que estavam presentes no depoimento, entende? Eles têm meu telefone, entraram em contato comigo antes, então teria entrado em contato. Falou, ó, era bom você desmentir. Não entraram, eu não fiquei quieto. Veja bem, nesse mesmo dia, Jornal do Brasil, entende? Né, 27/12, depois aqui no release, entende, de Nilmário falar em Marcelo Santa Cruz, cita, né? Vai a mesma história, né? Em ações resultaram na morte de pelo menos 22 militantes, entre os quais José Carlos Mato Machado, Onestino Guimarães, Gildo Macedo de Lacerda, só está Gildo Lacerda, tudo bem. Aí vem Paulo Wright, Eduardo Collier e Fernando Santa Cruz. Aqui tá, ali antes está Marcelo, aqui está Fernando. Eu não sei se é Marcelo ou se é Fernando. Não sei. Bom, aí algumas incoerências eu sublinhei aqui. Confissões de ex-alcaguete. Ex-alcaguete, a puta que pariu, pega o dicionário e vê o que é alcaguete. Como foram seus contatos com órgãos da repressão? Eu desenvolvi atividades na Ação Popular em Belo Horizonte e, em torno de 1969, fui para Goiás trabalhar. Eu estava sendo procurado desde o final de 68 por causa da greve em Contagem. Sabia disso, havia sido avisado. Em 73 eu trabalhava na Eternite. Me lembro bem como se fosse hoje. Aqui truncou, o cara fez o resumo dele lá, né? Então é um pouco mais extenso, né? Mas, bem, eu saí final de 68 em Belo Horizonte, estava no POC, entende? Quando baixou a repressão, acabaram com a greve lá, foi um pau danado. Na confusão que deu, entende? Quando eu já tive que sair de Contagem para Belo Horizonte, eu tive que socorrer. Aí é detalhamento agora. Bom, a gente estava na Assembleia, no alto de uma igreja, já tinha mudado a Assembleia de uma igreja para outra. Tipo, por exemplo, era o sistema de segurança que se empregava, né? Então a gente marcava, era Assembleia clandestina, né? Greve de metalúrgico, Assembleia clandestina, dentro de Contagem com tropa do Exército, né? E Assembleia de massa. Aí então se montava um esquema que era um passando para o outro. O
Então o pessoal começava a chegar naquela igreja que estava marcado, já tinha gente por ali que um conhecia, outro conhecia, porque tinha um comando unificado clandestino da greve, né? Com participação das organizações clandestinas e de militantes diretos dentro da fábrica. Começava a falar, não vai ser aqui, vai ser em tal lugar. Mas passava para quem que era a forma de despistamento e repressão. Já tinham passado para a terceira igreja, e aí tinha sido escolhida uma igreja, não me lembro o nome, que era no alto, né? A assembleia já era para ter começado, mas demorou porque estava tendo uns acordos, como é hoje, né? O pessoal lá da cúpula estava fazendo lá na sacristia, lá fazendo os últimos entendimentos finais da condução da assembleia, e a repressão chegou. Tinha um esquema de resistência armado, eu fazia parte dele, né? Eu tinha feito a distribuição das barras de ferro, um companheiro que estava junto, que era direto ligado lá no metalúrgico, eu morava lá na época, um que estava armado de revólver, tinha 1 ou 2 revólveres só, sacola com molotov, não sei o que, as histórias da época, né? Agora, mas isso eu estava trabalhando, era militante do POC, e aí vai um punhado de coisa, a repressão baixa, a gente acaba não resistindo, sai correndo e tal, eu saio clandestino, porque eu pedi socorro, não tinha gente de sair, eles montaram barreira, ninguém saía de Contagem. Aí eu baixei num coisa de irmãs que tinha lá pra cima, não lembro o nome, eu sabia que era um colégio de negócio de irmã, né, do freira naquela época. Chega eu, um negão lá, e fala, olha, estamos fugindo, então não sei o que, não. Saímos debaixo da saia das irmãs, deitadas na ponte, elas passaram uma coisa. Aí se eu for começar a rememorar, eu não sei o que, quem que é o cara que saiu junto comigo, que está fazendo cobertura? Não sei o nome, não me vem à memória. Bom, não sei se morreu, se está vivo, não sei. Então, tem muita coisa truncada, pô. Eu sei que tem muita coisa truncada. Agora é meio complicado começar a resgatar esses truncamentos, né, num tempo desse. Mas JB de novo, 29/12. Aqui foi depois que já procuraram Madá, né? Sabe minha fotografia de Madá. Por sinal, ela disse que o cara foi muito sacana, que ela não estava com essa cara tão desiludida da vida, não. Ela estava até melhorzinha. Aqui, no início, por exemplo, é num parágrafo só, né? Eu comentei com não sei o que, falei, isso aqui é maldade. O Caguete revela que o exército quis usá-lo para espionar PT. Eu já acho, entende? Essa manchete aqui, eu não achei já muito, né, que a questão colocada para o Orlando, o nome do cara que fez a entrevista, foi em relação ao PCdoB em 73. Mas aí vem na primeira parágrafo. Cooptado pelo Centro de Informações do Exército para atuar como informante na repressão dos grupos armados de esquerda do década de 70, o economista Gilberto Prato Soares revelou ontem que em 1971, no governo do general João Figueiredo, os militares quiseram que se infiltrasse no PT, partido que sindicalista do ABC paulista começava a organizar. Está tudo truncado. Está tudo truncado. Eu participei da fundação do PT lá na sede Sapiência, por salvo engano, a minha ficha é a 178ª ou coisa parecida. Bem, bom, está truncada a história. Mas PIEX, na época da ditadura, resultaram na morte de pelo menos 22 dirigentes da Ação Popular Marxista-Leninista. Isso não é afirmação minha. Inclusive seu cunhado José Carlos Mato Machado, de tradicional família mineira, que foi morto quando atuava no Nordeste procurando implantar movimentos no meio rural contra o regime militar. 8 anos depois do aniquilamento da PNL, os militares queriam que se filiasse ao PT para atuar como informante do Exército. Isso está gravado, eu nunca declarei isso. Prata hoje é militante do PT na Paraíba. Eu nem toquei nesse assunto com o cara, informação que ele levantou. E diz que todos no partido sabem de seu passado de colaboração com a ditadura. A puta que pariu que eu nunca falei isso. Depois de largar a universidade, onde lecionava,
Aí já truncou, porque aí ele já volta para trás, em termos do tempo histórico, né, da cronologia do tempo. E a cronologia, eu que montei no depoimento, na Comissão de Desaparecido Político, e junto com ela eu segui. Está aqui a cronologia que eu montei aqui comigo até hoje. Aí trunca. Eu não assinalei nada mais aqui, mas só isso aqui já acho que está truncado. Diz coisas que eu não disse. Não sei se tem mais coisas aí. Não sei até que. Não, isso aqui já passou. Bom. Agora, uma coisa seria, em vários momentos, tanto na entrevista como aqui nessa conversa conosco, você coloca